meus amigos, alegria em poder estar com vocês, mais esse tempo em que nós refletimos sobre a Palavra de Deus através do nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus Cachoeirinha. É sempre um prazer poder compartilhar com você este momento de reflexão. Hoje nós queremos dar uma continuidade ao que nós começamos na semana passada, nos relatos aí da paixão e morte de Cristo. Estamos na Semana Santa. E nós encaminhamos então para esse momento da entrega, da morte, da prisão de Cristo, para depois celebrarmos a vida que Ele nos traz através da sua própria ressurreição. Então, dentro do nosso roteiro aqui de trabalho, dentro do nosso livro que nós estamos seguindo, nós vamos encontrar aqui a prisão de Jesus, que é o próximo capítulo que nós deixamos em aberto na semana passada. Deixamos Jesus lá no jardim, em oração, e agora vamos encontrá-lo de novo lá no capítulo 26 de Mateus, no capítulo 14 de Marcos, em Lucas no capítulo 22 e em João no capítulo 18. Se você quiser conferir então esses textos aí na sua Bíblia, depois você pode dar uma olhada. Vemos aí nesse cenário, Judas se aproximando agora de Cristo, trazendo ali todo o projeto que ele havia elaborado com as pessoas que estavam, digamos assim, na contramão do plano de Deus, querendo de uma forma ou de outra intervir para que isso não acontecesse. Judas colabora. Na sua fraqueza, mesmo fazendo parte do grupo, dos discípulos de Cristo, assim como nós fazemos parte da igreja de Cristo hoje, fraquezas, momentos de fraqueza, momentos de confusão, momentos em que as coisas não ficam tão claras assim na cabeça. A gente também, às vezes, tem esses momentos em que a gente é tomado por sentimentos, às vezes de rancor, de raiva, de desilusão, de tristeza, ou de medo, de aflição, e a gente acaba, às vezes, vacilando um pouco nas convicções da gente e acaba fazendo coisas das quais a gente precisa se arrepender, buscar perdão, porque elas não são boas. Então, aquilo que aconteceu com Judas é algo que pode acontecer com você e comigo em qualquer momento da nossa história, quando nós olhamos para as estruturas da nossa instituição religiosa, da nossa igreja. Pessoas e estruturas são falhas, decepcionam às vezes também, desiludem também, não nos acolhem como gostaríamos de ser acolhidos. E talvez esses sentimentos todos aí, contribuindo para, assim, digamos assim, recebendo ainda o estímulo externo de pessoas desinteressadas no bem daquele projeto que Cristo estava fazendo, trazendo, foram lá e conversaram com Judas e falaram com ele coisas que encontraram ele num momento de fragilidade, se aproveitaram dessa fragilidade e usaram ele como instrumento para o mal. E Judas cai nessa tentação, nessa armadilha, e acaba falando coisas que não deveria, acaba fazendo coisas que não deveria, contribuindo para coisas que envergonhavam assim aquele grupo de discípulos. Não era aquela natureza daquele grupo. E Judas não consegue discernir as coisas e fica confuso e acaba pecando. Bueno, a gente sabe o destino de Judas. Judas desacreditou na possibilidade de um arrependimento, de um perdão, e acabou condenando-se a si mesmo e vai então para a morte. Nós vemos também, um outro momento ali nesse mesmo cenário, Pedro, depois de quando Jesus está sendo aprisionado, Pedro tem um ímpeto de pegar a espada e defender Cristo. Diferente do Judas que entrega a Cristo, Pedro vai defender. Não, deixa comigo, eu vou defender Jesus. E aí ele sai com a espada avançando contra o soldado, cortando a orelha do soldado. Outro ato impensado. Às vezes, na ânsia de defender aquilo que é certo, aquilo que é bom, a gente acaba trocando os pés pelas mãos também, E acaba pecando também, como Pedro acabou pecando ali naquele ato, quase um ato de violência, E que não combinava com aquilo que era a característica daquele grupo, daquele povo, hoje nós diríamos da igreja de Cristo, Então vejam dois exemplos aí, de coisas assim que acaba acontecendo, que poderia acontecer com você, comigo ou com qualquer um. Uns, acabam desistindo e fazendo coisas ruins, e outros, por ânsia de defesa, acabam fazendo coisas ruins também. Então a moderação é importante, a paciência é importante, a reflexão sobre nossos atos, conversa com Cristo antes de fazer,
aquilo que você está para fazer para saber se isso está de acordo ou não, vai lá e ora, pede orientação. Nenhum nem outro fez isso, tanto Judas quanto Pedro acabaram pecando e pecando muito seriamente. Bueno, depois então a gente percebe outro ato da parte dos outros discípulos que ficaram ali e que, quando viram Jesus sendo preso, fugiram, né? O texto diz que eles acabaram indo embora, deixando Cristo sozinho. Outro quadro que às vezes também a gente percebe dentro da Igreja de Cristo, ainda hoje, né? Quando as coisas ficam difíceis, quando elas ficam complexas, quando elas ficam perigosas, e aí precisa da gente junto ali, unidos, sim, vamos defender essa causa, vamos defender esse evangelho, vamos defender essa igreja. Está difícil, está complicado, está ameaçado essa nossa estrutura, vamos nos colocar em posição não de fuga, nem de entrega, nem de ataque, mas de defesa, né? Defender aquilo que é certo, que é justo, que é bom. Os discípulos não conseguiram fazer isso. O medo cresceu mais do que a convicção e a certeza de que eles poderiam estar protegidos com Jesus. Aquela disponibilidade de enfrentar com Cristo as dificuldades também desapareceu e todo mundo fugiu e foi embora. E Cristo ficou sozinho lá, né? Preso e julgado e condenado. Então vejam bem que interessante, esses quadros todos, eles são reflexos, né, de coisas que acontecem com aqueles que creem em Cristo, com aqueles que estavam tão decididos, tão firmados, tão convictos, e agora algumas coisas acontecem que desmobiliza toda aquela crença. A Igreja de Deus passa por esses movimentos. Isso poderá acontecer contigo, isso poderá acontecer comigo também. Então Jesus vai agora ao encontro de Anás, né? Anás então vai fazer o grande sumo sacerdote, ele que vai coordenar as ações agora do julgamento de Cristo. E depois ele vai também enfrentar o Caifás, que é o outro sumo sacerdote também. Os principais sacerdotes, né, estavam lá para fazer o julgamento de Cristo. Esse julgamento que é considerado como um dos julgamentos mais injustos da história da humanidade, né? Existem alguns documentos aí na igreja sobre esse julgamento, bem importantes, quanta injustiça foi cometida ali, por conta daquelas autoridades que arrumaram as coisas para as coisas ficarem do jeito que eles queriam que ficasse, né? Forjaram as verdades, torceram a justiça e fizeram a coisa acontecer como eles queriam que acontecesse, e sob a autoridade, sob a responsabilidade, sob digamos, o poder dessas autoridades instituídas. Bem, Jesus cai na mão, então, dos guardas, né? Depois de ser julgado e condenado. E esse julgamento, então, a gente vê que Jesus está diante do tribunal da igreja do tempo dele, né? Essa igreja está confusa, né? E ali ele é interrogado sobre as doutrinas, sobre as verdades que ele traz, né? E é condenado à morte por causa das verdades que ele traz. Está diante de um tribunal de uma teologia racionalista, que pensa apenas de acordo com um sistema racionalista, né? Teria talvez a teologia a pior de todas as épocas, né? Que Jesus é condenado, especialmente por causa da sua divindade, né? Então ele é condenado lá, e outras doutrinas que são fundamentais na Bíblia. E Jesus então tem um silêncio diante de tudo isso. Ele se entrega diante dessas injustiças e silencia, porque ele precisa passar por esse caminho. Ele teria argumentos para mostrar e para provar e convencer as pessoas dos seus erros, mas não era o momento agora. Era preciso vir a morte, e a morte vinha por intermédio dessas pessoas, que eram os fracos e confusos em termos de conhecimento daquilo que era a verdade. Porque haverá um tempo em que Jesus voltará, e esses mesmos juízes emudecerão, calarão diante do que verão. O poder de Deus se revelará e Cristo se tornará o grande rei vitorioso, o grande sumo sacerdote vitorioso. Mas é um outro tempo. Então as coisas precisam às vezes acontecer de uma forma que a gente às vezes não compreende, ou até julga que não deveria estar acontecendo, porque tem um propósito nisso. Algumas coisas precisam acontecer de um jeito para que depois elas possam se configurar no que verdadeiramente elas são.
às vezes a gente não compreende o processo pelo qual a gente está passando, assim como não compreendemos o processo pelo qual a nossa igreja muitas vezes está passando, as pessoas, as comunidades, né? Mas é necessário passar por esses processos para se revelar o que há de maior. Seguimos então depois desse julgamento aí, né? Lá do lado de fora do julgamento, o Pedro está sentado e sendo questionado quem ele era, se ele não era também um dos seguidores daquele que estava sendo julgado. E Pedro agora tem o seu momento de vacilar, ele tem medo de se identificar. E Jesus tinha anunciado para ele, né? Olha, antes do galo cantar, você vai me negar. E aí o galo canta e Pedro nega. E Pedro cai naquela armadilha sem se dar conta que está caindo, né? Mesmo sendo avisado. Assim como Adão foi avisado, não coma desse fruto, porque certamente morrerás, e foi lá e comeu e morreu. Nós também temos muitos avisos na nossa vida. Na nossa vida cristã temos muitos avisos pela lei e pelo evangelho que nós não validamos. E a gente às vezes se esquece desses avisos e vai lá e troca os pés pelas mãos. E faz o que não devia ter feito, e diz o que não devia ter dito, e pensa o que não devia ter pensado. E aí, o que faremos, né? Com esses pecados que nos qualificam ou desqualificam, melhor, diante de Deus. Bueno, a gente tem algumas alternativas aí. A gente sabe que o Judas, por exemplo, ele não acreditou na possibilidade da sua volta. Seu erro era muito grave e ele não tinha mais esperança. Se matou. Pedro, no entanto, apesar da gravidade do seu erro, se arrepende e volta e ganha o perdão, né? E Cristo o acolhe de novo, apesar da gravidade do seu erro, né? Então, dois fins para o pecado, né? Ou a condenação eterna, você desiste do perdão de Cristo, e aí a condenação, ou você acredita no poder de Cristo, e mesmo sendo um pecador, você volta, se arrepende, tem o perdão e começa de novo, né? Muito bem, então Jesus está agora aí diante de Pilatos e Herodes, um novo momento, né? Levaram agora ele para outro lugar. Era bem de manhã, bem cedo, né? Daquela sexta-feira, e eles então entram lá no lugar chamado Pretório, né? Onde estão essas autoridades. E Pilatos então vai conversar com Jesus, vai conversar com as pessoas, Herodes também, né? Pilatos interroga Jesus, Herodes também faz um processo de conversa com Jesus lá. Enfim, tribunal do mundo, de novo. Jesus está exposto de novo a esse tribunal que traz acusações falsas, não são verdadeiras as acusações. E Jesus dá testemunho da verdade, mas a verdade não é conhecida por aquelas pessoas, não interessa. E aí eles acabam condenando mesmo Jesus, se isentando das suas culpas, lavando as mãos e se separando daquilo lá. E Jesus então foi entregue ao poder do povo, né? E aí aqueles soldados realizam aquele espetáculo, né? E o povo aplaude pelo espetáculo do açoite, da condenação. O Barrabás foi escolhido em lugar de Jesus para ser solto, uma vez que alguém deveria ser solto pela festa da Páscoa. Eles optaram por Barrabás, deixaram Cristo. Então Jesus é açoitado, é condenado, e todos os horrores do sofrimento e da morte circulam em torno desse Filho amado de Deus, que não está sozinho, porque Deus está com ele. Mesmo que em momentos ele vá sentir essa solidão, ele fala sobre a sua fé e Deus o acolhe, né? Na sua bondade. Tem momentos em que ele pede para Deus afastar o cálice, que está sendo muito amargo, muito difícil. Tem momentos em que ele clama pela presença de Deus, por que me desamparaste? Então Cristo lá na cruz, né, vai entre dois malfeitores ser exposto, né, e zombado pelo povo. Suas vestes são repartidas, uma placa de zombaria colocada sobre sua cruz, ironicamente chamando ele de rei, né, um destino assim, né, desse tipo de rei. Mas não se revolta, se entrega. Cristo se entrega passivamente e pacificamente, porque ele tinha certeza de que ele precisava passar por esse caminho de morte, sofrimento e dor. E Cristo então tem as suas palavras finais na cruz lá, pedindo, né, primeiro que Deus perdoe todas as pessoas, porque não sabe o que estão fazendo, ainda está orando pelas pessoas.
Depois ele vai usando outras palavras em que ele vai se identificando com o seu momento, com a sua morte, vai se entregando e finalmente a sua morte, né? Na sexta-feira, então, o fim dessa história de sofrimento e dor. E Jesus foi então sepultado depois. E nesse momento da morte confirmada, Jesus sendo retirado da cruz, sendo sepultado, os guardas lá em volta do túmulo, guardando, porque sábado não poderia ser feito mais nada, por ser um feriado, né, um dia santo, e eles então precisam agora esperar os acontecimentos para os quais eles não estavam preparados. Não termina aí a história do Cristo, porque o nosso Cristo não é um Cristo sofredor que se entrega como perdedor. Ele se entrega como vitorioso, ele se entrega para a morte para poder vencer a morte. Ele precisa entrar na morte para dominar a morte, para enfrentar a morte. Não é uma derrota, mas é uma estratégia que Deus usa para o seu Filho passar por aquilo que nós tínhamos que passar, a fim de que nós não precisemos mais passar por esse momento de morte e condenação eterna. Então Cristo entra nesse caminho da morte e Cristo passa por esse momento vitorioso para conquistar para nós o que nós sozinhos não poderíamos conquistar. E aí vemos então esse Cristo sendo colocado lá na sepultura e Deus cuidando deste Cristo que está lá em silêncio no sábado o dia todo, para que no domingo, então, a ressurreição possa vir como luz para as pessoas. E impressionante a visita das primeiras pessoas lá no cenário daquele jardim, que é o jardim da vida, né? Nós temos o primeiro jardim, que é o jardim da morte, lá com Adão e Eva, e agora nós temos o segundo jardim, que é o jardim da vida, com Cristo. E ali a vida se manifesta, o túmulo está aberto. Porém, não apenas aberto, mas também e especialmente, eu acho que essa é a verdade maior, é que está vazio. Cristo não estava ali. Esta não presença de Cristo naquele lugar é altamente significativa, porque realmente Deus não está mais aonde imaginávamos que estaria, na morte. Deus está na vida, como sempre esteve. Então Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua vitória sobre a morte que entrou por uma pessoa no mundo, através de Adão e Eva, e agora que sai através de uma única pessoa, que é Cristo, o segundo Adão, que vence a morte. E essa é a nossa vitória. É nessa perspectiva que nós vivemos. E dentro de todos esses movimentos da fé que nós fazemos, de muitas vezes nos perdermos até nos movimentos da fé, com pecados que nos afastam, que afetam a nossa estabilidade espiritual, sempre há perdão, vida e salvação para todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e querem corrigir a sua vida e estar na presença do Senhor. Esta é a luz do túmulo aberto. A luz que traz para nós a segurança da orientação dos evangelhos de Cristo, das palavras de Cristo, para que possamos andar nos caminhos do Senhor. Então, que Deus abençoe, que a passagem da Páscoa seja para ti, para mim e para todos nós, a passagem da vida, a passagem da liberdade para que Cristo nos libertou, para que tenhamos vida e vivamos em plenitude. E que não voltemos mais aos nossos caminhos de loucura e pecado, que voltemos sempre para Cristo. Se nos encontrarmos, porventura, em caminhos de loucura e pecado, que possamos abandoná-los e voltar para Cristo, porque o túmulo ainda está aberto, ainda tem luz, ainda tem claridade, ainda podemos entrar, ainda é tempo, vivemos no tempo da graça. Esse tempo da graça é o tempo que Deus oferece para a sua igreja militante, que somos nós que estamos por lado de cá. Do lado de lá do túmulo, a igreja triunfante nos aguarda, celebrando as vitórias da vida que já desfrutam na eternidade, que é para nós também reservada através da fé em Cristo. Então, uma feliz Páscoa para você, um feliz tempo, boas reflexões, bom amadurecimento também da sua fé e da sua espiritualidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Feliz Páscoa, um bom tempo, até a próxima semana. Tchau, tchau.